De volta ao nosso bate-papo aqui, o nosso quarto e último bloco dessa unidade número 1. Eu havia deixado uma interatividade e pedi para você falar qual é a incorreta. Se você colocou, veja só, a alternativa A, ou seja, o movimento de mulheres busca superioridade financeira e manipulação do poder em relação ao homem, pode ser até que seja de alguém, assim, do tipo aquele momento pin-cérebro, tipo, vamos dominar o mundo. Mas a gente sabe que não, muito pelo contrário. O movimento de mulheres busca, por motivos que a gente conhece históricos, sociais, culturais, de um processo de igualdade ou, ao mesmo tempo, de uma isonomia. Aí existem N documentários, tem até um documentário espanhol muito legal, que Coño Estoy Haciendo, ou seja, C-O-N-O, né? Eu não vou traduzir porque eu não posso, mas de qualquer forma, traduzindo de uma forma muito leve, que porcaria estou fazendo, você pode procurar e assistir, para ver esse processo de isonomia que, infelizmente, não ocorreu nesses últimos tempos, tá certo? Então, a alternativa A acaba sendo a equivocada, a errada, e obviamente a gente tem que buscar a refazer e ajustar todos esses erros históricos que foram feitos com a mulher e obviamente foram causados pelo homem. Bate-papo aqui fechado, eu havia comentado no bloco anterior sobre o lazer. Tá certo? E a partir daí eu pedi para que você refletisse sobre como é que é o lazer em diferentes instâncias, tanto em âmbito espacial, ou seja, na cidade, no campo, passando pelas relações sociais, ou seja, pelo trabalhador, como também pelo empregador, ou ainda por cima, como é ou como são essas estruturas, esses aparelhos. E aí trouxe aqui pelo menos algumas reflexões a gente fazer. Veja só. A primeira delas é: quais são os motivos que levam ou não levam uma pessoa a ir a um museu? Ou ainda, por que a gente não pode um baile funk? Ou se não, porque tem gente que adora assistir TV, por exemplo, eu vejo lá meu pai assistindo Chaves, lá meu sogro também, e por consequência eu vejo a dona Antônia, a dona Chuchu, minha sogra e minha mãe ao mesmo tempo, querendo assistir outros tipos de coisas, outros tipos de diversão, outros tipos de entretenimento. Tá? Todas essas são situações que a gente vai perceber que cada um consome um determinado conteúdo, e eu utilizo a palavra conteúdo no sentido de content, não no sentido de um mero produto qualquer, tá? Então, content em inglês, tá? Então, o que acaba acontecendo? Como é que as pessoas consomem e se divertem diariamente? E aí a gente vai perceber que o primeiro instrumento de lazer é o ambiente privado, ou seja, a casa. É um espaço doméstico que possibilita você desde cultivar plantas e flores, tocar um instrumento musical e, ao mesmo tempo, fazer a sua possibilidade de diversão com trabalhos manuais. E como a gente não tem serviços públicos nem de transporte eficientes e muitos espaços estão deixando a Deus dará, a gente acaba utilizando o único espaço que a gente tem, o mais íntimo de todos, o nosso jardim secreto, que é a casa como um todo. Então, às vezes, a gente poder viver como, se a gente falar idealmente como a Europa e tudo mais, que a gente tem uma possibilidade de se deslocar pela cidade, conhecer a cidade e ela ser convidativa, a gente vai perceber que muitas vezes nem a calçada da casa possibilita você caminhar para conhecer o vizinho. Ou ainda por cima, as calçadas são tão pequenas e as pessoas passam com o carro caminhando para lá e para cá, você não sai para pedalar. Ou não tem um verde suficiente para você pelo menos ter aquela fruição e aquele relaxamento. Aliás, muitas pessoas gostam de praia no Brasil por um motivo muito simples. É o único espaço natural relativamente público e ao mesmo tempo democrático. Porque nos demais, para você ir a um parque, você tem que ir de carro porque é estacionamento. Tem que utilizar um determinado tênis porque está cheio de buraco. E aí quando você vai perceber, você começa a gastar ou precificar o seu próprio lazer. Tá? Então eu espero que tenha ficado claro a partir desses exemplos lá do primeiro bloco, porque muitas vezes o dinheiro possibilita determinados prazeres e determinados lazeres como um todo. Então, a pergunta que fica aí dessa reflexão é essa daqui que você vê na tela. O lazer doméstico seria menos rico do que o lazer obtido fora de casa? Se a gente pensar no contexto brasileiro, não. É uma forma de você se proteger, tá certo? Mas quando a gente vai perceber, a gente tem outros positivos que eu gostaria de apresentar a partir de agora. O primeiro deles é ruas e bares. E isso se dá em muitas regiões urbanas, tá? São Paulo, nas principais capitais, tá? São Paulo, historicamente falando. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, centro de Florianópolis, Salvador. A gente vai perceber Recife, essas instâncias históricas, São Luís, Belém e assim por diante, elas trazem uma possibilidade de você poder adentrar e andar na cidade. Mas, ao mesmo tempo, também tem certos espaços públicos abandonados, que fazem com que você tenha aquela sensação de estranhamento, de perigo, e você mesmo acaba não ocupando esse espaço como um todo. Então a ideia sempre, que é sempre colocado quando você fala sobre sociologia, em especial violência urbana, é a ideia de tentar ocupar esses espaços. Se você quiser um bom case para você
entender a relação da educação física, do corpo e do espaço urbano, é conhecer Medellín e, por consequência, fazer muitas pesquisas sobre como Medellín foi ocupado. Medellín, para quem não sabe, é uma cidade colombiana. Voltando então aqui à nossa reflexão, de olho na tela. Então, as ruas e os bares são espaços construídos para atender essas necessidades das pessoas e você precisa ter o quê? Ter a possibilidade de deslocamento, seja a pé ou utilização do automóvel. Aliás, tem uma coisa muito interessante na cultura brasileira, que os bares também ocupam espaços públicos, a própria calçada. Aliás, existem várias brigas, discussões sobre muitas vezes o bar ganhar dinheiro num espaço que é de deslocamento das pessoas, colocando suas mesas. Isso acontece muito no Rio de Janeiro, isso acontece muito no interior do estado de São Paulo, estou falando por experiências próprias. E outras localidades do Brasil, interior do Paraná, interior do Mato Grosso do Sul e assim por diante. Ou seja, a apropriação privada do espaço público. Mas aí é discussão para outro boteco, para outra situação. Serve para a gente perceber, pelo menos, como o lazer também vai estar atrelado a você ter que correlacionar, conviver em comunidade. Tá? Outros exemplos que nós temos aqui, como centros culturais, sejam eles públicos e privados, que atendam, através do lazer, a cultura, a população geral específico. Como também praças e parques que buscam, pelo menos, atividades esportivas de baixo impacto, como caminhadas e também brincar para crianças. Eu sempre lembro, lá perto da minha casa, em Sorocaba, havia uma praça que a gente dava para soltar pipa, como também tinha alguns brinquedos, mas que com o tempo ela acabou e até os dias de hoje ela está relativamente abandonada. Embora está do lado de uma igreja, as pessoas não ocupam mais, o que a gente tem muitas vezes é transeuntes, pessoas moradoras, sem teto e tudo mais, ou ainda por cima, pessoas alcoolizadas ou que estão numa situação, como diz no serviço social, de vulnerabilidade social, com dificuldades para estabelecer vínculos sociais como um todo. E a gente vai perceber que muitos espaços públicos também passam por essa situação, porque não há ocupação, como falei e exemplifiquei agora há pouco, da população, e essa ocupação não se dá porque as pessoas se tornam ou se sentem inseguras, e assim vai. Beleza? A partir daí, dessa reflexão desses pontos, eu gostaria de dar um pequeno salto, que é dentro de dois termos que eu comentei e comecei na teleaula, falando sobre Homo Faber e Homo Ludens. Vamos conhecer eles? Homo Faber, na definição de Camargo, é, antes de tudo, a relação que nós, seres humanos, construímos entre o trabalho e o lazer. Tá? Como eu já expliquei, o trabalho vai estar no Faber e, por sua vez, no lazer, no Ludens. Ludens de lúdico, Faber de fazer algo. Ai, Bruno, lembra, ó, eu não ganho merchandise aqui, lembra de Faber-Castell, que é nada mais ou menos lápis que eram feitos dentro de um castelo. Faber, fazer, Castell, castelo. Fazer castelos com desenho. Tá certo? De forma geral, só voltando às definições, veja só. Faber vai estar ligado a uma sociedade disciplinada, tensa, buscando bater metas. Enquanto que Ludens é relaxamento, ser contrário e avesso à rotina e à disciplina. No geral, ser Ludens é ser espontâneo, tá certo? E a partir daí a gente vai perceber que nós temos o quê? Dentro do Homo Faber, nós vamos ter algumas características básicas, como a pessoa é mais contida, além disso é uma pessoa mais planejada, às vezes até mais maquiavélica, ou ainda por cima uma pessoa que apenas é centrada no trabalho. E isso vai fazer com que ele tenha o quê? Veja só, a centralidade de postura rígida, e sempre com o pensamento, o que as pessoas, o chefe ou a chefe vão pensar de mim? Sempre tenta estar apoiados na empresa e no mercado. É o famoso construidor de perfis do LinkedIn, que vocês colocam com foto de uma pessoa altamente disponível para o trabalho, desenvolvida, engajada e principalmente apoio atividades voluntárias e por consequência sou uma pessoa do bem. Nossa, você está vendendo seu perfil de trabalho como um todo. Você não está considerando aqui o que a gente chama de ser quem você é de fato. Então, muito desse discurso da industrialidade se dá no Homo Faber. Além disso, a gente vai perceber que o Homo Faber, a partir dessa constituição, faz com que acaba ou surja determinadas doenças, tanto do ponto de vista fisiológico, como do ponto de vista psicobiológico. Ou seja, nós vamos ter o quê? Veja só, a partir das atividades laborais, a gente vai perceber que muitas tensões e doenças. Essas tensões e doenças acabam sendo conhecidas pela Organização Internacional do Trabalho como um problema de saúde. É óbvio que a Constituição Federal Brasileira vai dizer que esse tipo de situação precisa ser evitada e, por consequência, precisa ser garantida de forma integral. O que a gente vai ter muitos problemas? Desde lesões corporais, passando, dependendo da atividade,
por exemplo, lesão de esforço repetitivo, ou ainda por cima problemas ergonômicos, até chegar no clima organizacional. A área de recursos humanos adora utilizar essa terminologia, como as pessoas se relacionarem bem, ter um processo comunicativo relativamente interessante, não se tornar uma coisa pressionada, como bater metas, tempo e assim por diante. A gente sabe que a realidade acaba não sendo isso, mas tudo isso faz parte do Homo Faber, tá certo? Por outro lado, nós temos o Homo Ludens, como eu já apresentei, já vendi aqui como se fosse a melhor coisa do mundo. No geral, a gente vai perceber, e o olhar, que inclusive a gente tem na nossa Constituição cristã, histórica, judaico-cristã, que a gente sempre vai pensar, quem é Ludens? Olha só, as crianças. As crianças, ao longo da história, sempre foram ludens. Embora aqui está se dizendo os adultos, eu vou entender os adultos que não estão no processo do trabalho. É aquelas que estão em casa, estão cuidando da vida sem estar relacionada ao ato de trabalhar. De uma forma geral, cada ano de vida que a gente vai crescendo, e aqui voltando para a nossa reflexão, a gente vai perdendo o nosso lado ludens. Um bom exemplo é a escola. Um bom exemplo é, cada série que você vai ter uma carga de atividades sendo desenvolvida. E se você não for, você é literalmente um burrinho. Você é excluído pelo próprio sistema. Então, o que a gente vai tendo? A cada processo de maturação, a gente vai se transformando mais Faber e menos Ludens. E isso se dá na escola, isso se dá no trabalho, nas relações sociais, porque você não tem um bom carro, quer dizer que você não é um bom trabalhador. Se você vai se casar com alguém, nossa, isso aqui não é um bom partido, não é uma boa mulher, e assim por diante. Ou você vai avaliando as pessoas pelos bens que ela tem. E tudo isso só é atingido pelo trabalho. A não ser que você nasça como uma pessoa rica ou seja, uma pessoa desencanada. De qualquer forma, são modelos de viver numa sociedade como a nossa. E a partir daí fica a seguinte pergunta, veja só. É necessário a gente ser ludens, beleza, mas o que a gente busca na diversão? Vamos conhecer algumas expressões a partir de agora. Para Camargo, vai dizer que para você ter essa motivação, essa diversão, são 4 motivos, veja só. O primeiro deles é a aventura, ou seja, a gente descobrir algo e a gente sair do mistério. Então, elementos como o livro, o filme, uma partida de futebol, a festa, são exemplos de experiência lúdica. O outro exemplo é o de competição. Disputa contra si, ser melhor do que da última vez. Não é esmagar o adversário, é você buscar superação. A gente vê N perfis aí de Instagram, de pessoas falando assim, a minha superação foi, eu tinha 32 quilos e eu perdi em 3 anos, 32 quilos a mais, desculpa, eu tinha 32 quilos, a pessoa pode me matar, ela tinha que ser internada, tá certo? Mas uma coisa é certa. Aí tem outras histórias tipo, eu não sabia ler nem escrever e a partir daí fui à escola e aprendi a escrever. Hoje sou uma pessoa que, além de estudar, eu também vendo as coisas. Então, a gente vai perceber também que o exercício da competição é uma busca de lazer. Eu tenho uma colega, não estou dizendo que isso é uma coisa boa, mas ela estimula a filha dela a ler. E a menina com 11 anos, ela já leu, no ano anterior, ela leu 90 livros, ou seja, um livro praticamente a cada 4 dias. E não é livrinho pequeno não, é livrinho infanto-juvenil, de 80, 90 páginas. Aí fazendo as contas, ela leu quase 5.600 páginas durante o ano. Eu falei, nossa senhora! Mas é uma competição, ela está competindo para ser a melhor leitora. Depois tem outros 2 exemplos que seriam vertigem, como você vai ver na tela, ou seja, você correr riscos como montanha-russa, ou ainda por cima você ir nesses parques em que você tem jogos virtuais, jogar através da corrida com um automóvel e assim por diante. E por último, a fantasia, que é você ter o pensamento sem amarras, seja na literatura, nas artes plásticas, no cinema e na música. Todas essas possibilidades fazem com que a gente tenha o quê? A possibilidade da aventura, do estímulo, do lazer. Então, os pensamentos de Camargo traz pelo menos essas 4 definições aí colocadas. E a partir daí, a gente vai perceber que muitas vezes a indústria, o capitalismo, tem utilizado esses recursos para fazer com que a gente diminua doenças. Além disso, que a gente não se torne tão ansioso, que a gente não tenha determinados distúrbios psicológicos e, por consequência, a gente consiga viver melhor. Isso se dá só a partir daquilo que nós somos calcados na nossa sociedade industrial e na nossa sociedade ocidental, que é o trabalho. Então, de uma forma geral, a gente vai perceber um processo de desconstrução em que o trabalho não é a principal arma para construir a nossa identidade. É aí que a gente vai perceber, nessa integração entre o Homo Faber e o Homo Ludens, que a gente começa a viver socialmente. Também não adianta a gente ser totalmente ludo se a gente não tem dinheiro para pagar as coisas ou para sobreviver no nosso cotidiano. Frente a tudo isso, o que a gente tem que considerar? Veja só,
A gente precisa, a partir da nossa escolha profissional, tentar estabelecer uma convivência entre Faber e Ludens. Para isso é importante considerar 3 pontos: gosto, interesse, aptidão e, obviamente, disposição para enfrentar obstáculos. Por exemplo, eu gostaria muito de ser no Homo Ludens, ser cantor, mas com essa voz taquara rachada, com essas trocas de palavras que eu tenho e com esse jeito desgonçado, como você viu nessa teleaula, eu não vou conseguir. Ah, mas eu posso fazer o gerenciamento de carreiras, ou eu posso literalmente brincar de gerenciar arquivos musicais, ser produtor. Então, veja, esses 3 itens auxiliam, e eu gosto muito de exemplificar para quem gosta de fazer gestão de carreiras ou fazer aptidão de treinamento de habilidades e competências, esses 3 itens, se você tem gosto, interesse, se você tem aptidão e se você tem disposição para enfrentar os obstáculos, para pelo menos chegar onde você deseja. É essa integração entre o Homo Faber e o Homo Ludens que a gente pode tornar-se seres em processo de constituição e sempre em autoconhecimento. Tá certo? E para a gente fechar a nossa teleaula nessa unidade número 1, trago uma interatividade, mas sem intervalo. É olho no olho, dedo no dedo, com a seguinte pergunta e, obviamente, a resposta. Das afirmações a seguir, qual delas é incorreta, errada? Alternativa A: centros culturais promovem programações de lazer e cultura que atendam a população em geral, em grupo específico. Alternativa B: praças e parques permitem atividades esportivas de baixo impacto, como caminhadas e brincadeiras para as crianças. Alternativa C: há um esforço constante da construção do profissional ideal, com imagem positiva perante a empresa e o mercado. Alternativa D: o sistema educacional prepara as crianças e jovens a submeterem ao vestibular e ingressarem no mundo do trabalho. E alternativa E: todas as grandes empresas preservam e aumentam seus lucros, oferecendo ótimas condições de trabalho aos seus empregados. 5 alternativas, A, B, C, D, E. Se você colocou a alternativa E, ou seja, todas as grandes empresas preservam e aumentam seus lucros, oferecendo ótimas condições de trabalho aos seus empregados, a gente vai perceber que não é bem assim. A gente vai notar que muitas vezes, principalmente em tempos atuais de precarização das atividades, a gente vai ter um aumento de tarefas. Para bater meta causa tensões e doenças, e isso se dá muitas vezes pelo processo chamado trabalho. Infelizmente, a gente vai perceber que muitas empresas não têm essa relação aí colocada. Tá certo? Então, espero que tenha ficado claro para você ao longo dessa teleaula, dessa primeira unidade, o que a gente discutiu sobre o Homo Faber, Homo Ludens. Além disso, um pouco sobre as diferentes formas de lazer e como isso implica na nossa relação individual, na nossa relação privada com o nosso espaço da casa e como a gente lida no espaço público em diferentes situações e instâncias. Gostaria de agradecer sua atenção e, ao mesmo tempo, sua dedicação. Desejar para você, como sempre, bons estudos e até a próxima. Forte abraço. Tchau, tchau.